todos e a todas. Ainda em comemoração ao Dia Internacional de Solidariedade ao povo palestino, nós vamos hoje, com muito prazer, com muita honra, que o Seminário Anglicano e a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil recebe o professor Michel Zaidan para essa palestra. Vai nos falar um pouco sobre a Palestina, sobre os problemas, os conflitos que acontecem naquela região, sobre essa nova situação da Palestina, agora que foi recebido como Estado observador. É com muita alegria que todos nós recebemos essa grande notícia. Eu pedi que ele colocasse um pouco do seu currículo, mas se eu vou ler todo o currículo, nós vamos passar a noite toda. Não vai ter mais conferência, vamos passar a noite aqui lendo o currículo do professor Michel Zaidan. Mas ele é formado em filosofia pela Universidade Católica de Pernambuco, baixa um pouquinho, pela Universidade Católica de Pernambuco, e fez seu curso, a sua pós-graduação, seu mestrado em História na Universidade de Campinas, Universidade de São Paulo. E já lecionou na Universidade Católica de Pernambuco, na Universidade Federal de Pernambuco, na Universidade Federal da Paraíba. Então tem um vasto currículo e é com muita alegria que nós recebemos. Eu gostaria de convidar o professor Michel Zaidan para a palestra. Queria convidar para representar o nosso seminário o professor Mário Wilson e representando a nossa igreja, o nosso bispo diocesano, Dom Sebastião Gabileira. Com a palavra, professor Michel Zaidan. Boa noite a todos. Confesso que estou morrendo de frio. E eu sou de uma cidade fria. Eu sou de Garanhuns. Não era para estar sentindo tanto frio, mas eu confesso que quando botei o pé aqui, comecei a sentir frio. E olha que é muito grande aqui, né? Porque deve ser muito potente esse aparelho. Tem um espaço enorme. E tem pouca gente. Vocês fazem celebrações aqui nesse? Eles não ficam com frio, não? Tem enche também. Esse é o problema. É grande e aí fica frio, tem pouca gente, aí fica frio. Bom, como eu estava dizendo, boa noite para todos. Para mim é uma satisfação imensa ser convidado e recebido por essa comunidade aqui, cristã. Já estive em outras oportunidades no seio dessa comunidade, não aqui, mas em outros lugares. Convites também dos pastores, dos ministros, para falar de temas religiosos, que não é a minha competência, mas questões políticas. Vejo que tem aqui alguns amigos que são palestinos, estou vendo aqui já. Quando o André me convidou para vir, eu imediatamente disse que aceitava. Eu não nego que eu sou apoiador, simpatizante, defensor da causa palestina. Nunca neguei isso. Embora não seja palestino, sou neto sírio-libanês, mas me identifico totalmente com a questão do povo palestino. Tenho participado de alguns debates com judeus por aí afora, judeus mais ou menos revoltos, mais ou menos ortodoxos, mais ou menos amigáveis, digamos assim.
Mas é difícil convencer os judeus, não é fácil, não. Os judeus são muito difíceis de serem convencidos. Eles se acham escolhidos por Deus. Então é difícil convencer um povo que é escolhido por Deus. Nós outros não temos essa condição de sermos escolhidos por Deus, a gente tem que parlamentar muito para poder convencer os que são escolhidos por Deus. Então, tendo dito essas palavras iniciais, eu vou começar a abordar o tema, não de uma perspectiva teológica, porque não é minha área, né? Mas de uma perspectiva mais histórica e mais política também, que é a minha área, essa sim é a minha área. Né? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer o seguinte: nossa cultura ocidental é formada de 3 pilares. Um é o judaísmo, o outro é a cultura greco-romana, e a outra é o cristianismo. O cristianismo reformado e o cristianismo reformado. Sobretudo o cristianismo reformado, né? E suas diversas denominações. Toda vez que a gente tem que tocar nessa questão do judaísmo, e mais ainda, né, do conflito com os árabes, e especificamente com os palestinos, naturalmente que nós tentamos batendo, chocando com um desses pilares da cultura ocidental, que é o judaísmo. A igreja católica, por exemplo, mas não só a católica, né? As igrejas reformadas têm no judaísmo um irmão mais velho, é assim que se chama. O judaísmo é o irmão mais velho. De forma que quando se discute a questão do judaísmo, é inevitável que algumas pessoas reajam, nem sempre amigavelmente, satisfatoriamente, alguns se sentem realmente incomodados. A minha perspectiva de tratar esse assunto é laica, não é religiosa. Eu não abordo essas questões do ponto de vista teológico nem religioso, tomando partido nem por Yahvé, nem por Maomé, nem por Jesus Cristo, e assim por diante. Não é a minha perspectiva. Inclusive, eu já tenho visto discussões muito interessantes de como transformar Jerusalém em uma cidade internacional, como Roma, por exemplo, com a administração tripartite, porque lá estão, acho que, é um lugar sagrado para 3 grandes religiões. Isso seria uma coisa razoável fazer isso com Jerusalém, até para evitar que seja fonte de litígio e de conflito entre cristãos, muçulmanos e judeus. Mas é muito difícil conseguir isso através do direito internacional. Teria que ser de uma outra maneira, né? Nós temos um grande problema com o direito internacional, porque precisa da homologação dos parlamentos nacionais. Enquanto os países não homologarem, sufragarem as convenções internacionais, o direito internacional nunca vai, de fato, existir. É uma dificuldade imensa de defender direitos que são internacionais. Porque, no fundo, depende muito da aceitação de cada Estado-nação. Basta um não aceitar, então essas convenções tornam-se letras mortas. É o que vem acontecendo, inclusive nessa questão do conflito entre judeus e palestinos. Porque já existe uma legislação internacional grande, já há jurisprudência firmada,
Mas tudo isso como se fosse letra morta, em função da dificuldade que os judeus, por exemplo, aceitam esse. Talvez fosse melhor, né? Os americanos também, né? E sobretudo os americanos. Os americanos não aceitam nada que contrarie seus interesses. É um país muito difícil de respeitar o direito internacional. Tudo que contraria os interesses do povo americano, o Estado norte-americano não aceita. Por exemplo, é o protocolo de Kyoto. Eles não assinam. Como não se submete ao Tribunal Penal Internacional? Dizem que não vão jamais permitir que um cidadão americano seja julgado por um acordo de guerra. Agora eles julgam, caçam, julgam e executam. Isso aí eles fazem bem. Mas, de toda maneira, né, nós temos que discutir essas questões de uma perspectiva imparcial, se for possível, né? Laica e republicana, vamos dizer assim. Né? Nós não vamos discutir isso de uma questão religiosa. Vamos dizer quem é que tem a prioridade, porque as escrituras dizem assim, dizem assado. Se nós quisermos encontrar na Bíblia justificativa para qualquer posição, a gente encontra. Há uma hermenêutica muito flexível que torna possível usar o texto bíblico para justificativas mais absurdas que se possa imaginar. Até os nazistas provavelmente devem ter sido louvados texto bíblico, digamos assim. Né? Então, se nós fôssemos buscar uma explicação para a disputa territorial no Oriente Médio, na Bíblia teríamos argumentos para todos os lados. Por outro lado, a gente aprendeu também que quando se trata de textos religiosos que são muito antigos e são fundadores também de religiões, nós não podemos nunca fazer leitura literal desses textos. Sempre fazer uma interpretação, sob pena da gente cometer muitas injustiças e provocar também muitos conflitos. A leitura fundamentalista do texto bíblico tem levado realmente a muitos conflitos. É preciso evitar esse tipo de leitura e é necessário fazer uma interpretação. Quanto mais se afasta do leitor o texto sagrado, mais é necessário fazer uma hermenêutica do texto, evitar toda e qualquer leitura literal, porque isso pode provocar realmente muitos conflitos e muita injustiça também. Eu não sou especialista em hermenêutica bíblica, mas entendo, como sou professor de teoria da história, que é necessário sempre adotar um distanciamento crítico em relação aos textos que são mais antigos, textos fundadores, digamos assim, porque senão nós podemos provocar muita confusão. Muita confusão mesmo. Né? Queria também propor aqui uma distinção entre o judaísmo enquanto cultura, nação, e o judaísmo enquanto Estado nacional. São coisas diferentes. O judaísmo enquanto cultura, enquanto nação, se funda naturalmente numa apropriação própria dos textos chamados velho-testamentários, textos do Velho Testamento. Desde a saída dos judeus, que não foi nem do Egito, antes ainda, os judeus são, como outros povos, são carentes de uma identidade nacional.
existe uma constante na história dos judeus que é o que a gente chama de vitimologia. Os judeus se apresentam sempre como um povo que foi vítima do cativeiro no Egito, vítima do cativeiro na Babilônia, vítima do cativeiro romano, e depois a diáspora e etc. e tal. Então isso é uma recorrente na história do povo judeu. É importante para eles como forma de construção de uma identidade nacional. E depois vem a ideia de que é um povo perseguido, sempre foi perseguido, em função de ser um povo também escolhido por Deus. A vitimologia tem sido realmente uma coisa recorrente da história do Deus. A outra é a questão da guerra e do terrorismo e da violência, que também é uma constante na história do Deus. Os judeus tanto apelaram para essa vitimologia, como também para a violência ao longo da sua história. São duas coisas que andam juntas no judaísmo. Toda a retórica que está presente no Velho Testamento é uma retórica de guerra. Não é uma retórica de paz, é de guerra. Até porque pela guerra é que se conquista, que se ocupa e que se subordina os outros povos. Você não consegue um território senão escravizando ou expulsando aqueles que já se encontram lá. Existe acordo para que as pessoas possam habitar no mesmo território em paz. Há sempre uma guerra de conquista, de anexação e de escravidão. É uma recorrente na história antiga e na história do judaísmo, efetivamente. Né? O grande problema da nossa discussão é quando o judaísmo se transforma em Estado nacional. Porque uma coisa é o judaísmo enquanto religião, enquanto cultura, enquanto nação. Vocês sabem que existem nações que não têm Estado. Há muitas nações que não têm Estado. Os curdos constituem uma nação sem Estado. Um pedaço na Turquia, um pedaço está no Irã, outro pedaço está no Iraque. É um povo que não tem Estado. Até pouco tempo, os palestinos estavam na condição de um povo que não tinha realmente uma organização estatal. Tem uma autoridade política, mas não tem Estado. Agora, com essa última decisão, de ser um Estado observador, reconhecido pela ONU, já deram um passo no sentido da organização estatal, digamos assim, né? O problema começa quando o judaísmo se estrutura enquanto Estado-nação. Porque aí os objetivos são outros, não são explicitamente religiosos, são políticos. E é muito complicado quando uma nação ou uma religião se junta com um Estado que tem objetivos estratégicos, políticos, econômicos e sociais. Aí a coisa se complica muito. Porque a organização dos Estados, no geral, quando não é de natureza eminentemente militar ou jurídica, é religiosa. Ao ser religiosa, cria, de fato, uma dificuldade enorme de coexistência com os vizinhos. Todo Estado que tem uma religião como fundamento é um Estado difícil de conviver muito pacificamente com os seus vizinhos. Porque a discussão deixa de ser uma discussão jurídica e política e passa a ser uma discussão de natureza religiosa. E não há argumentos que possam se contrapor a uma legitimidade que deita raízes na revelação
nas escrituras sagradas. Não tem como contrapor argumentos a esse tipo de legitimidade. Escapa toda qualquer discussão racional, política, digamos assim, esse tipo de pretensão de legitimidade. E a questão da constituição do Estado Nacional Judaico na Palestina, depois da Segunda Guerra Mundial, tornou-se um fator de instabilidade permanente nas relações internacionais. Permanente. Porque essa região era muito pequena. Comparada com o Brasil, é uma região pequena, densamente povoada, com vários reinos, impérios e casas reais, linhagem. Nós estamos vendo ali, na ilustração, você vê um espaço relativamente pequeno. Você tem do lado de Israel, o Egito está aqui mais para baixo, os palestinos estão ali, na costa, a Jordânia um pouco mais para cá ali. Vocês imaginem que esse espaço é muito pequeno. O Líbano também se encontra um pouco mais para cá. Então, vocês imaginam que isso é uma região densamente povoada por várias confissões religiosas, várias, cristãs e não cristãs. Só do cristianismo há várias denominações. Cristianismo ortodoxo, escópitas, cristianismo romano, várias denominações cristãs que você tem, fora os muçulmanos, e tem os xiitas, e tem os sunitas, e fora os judeus. É uma região muito complicada. Vocês imaginam o que significa criar um Estado Nacional como foi criado nessa região, que era habitada densamente por árabes. Realmente árabes. Houve uma decisão, depois da Segunda Guerra Mundial, de se criar esse Estado de Israel. Há quem diga com o voto de Minerva de um brasileiro, que hoje Oswaldo Aranha, hoje se discute isso. Claro que a construção desse Estado Nacional não foi só baseada no direito internacional e nem na Bíblia, vamos dizer assim, no Velho Testamento. Foi em função de questões geopolíticas dos principais países da época. Havia uma concentração grande de judeus na Europa Central. E judeus que, cosmopolitas inclusive, e a presença desses judeus na Europa Central era um fator de instabilidade e de segurança também. Havia uma pressão enorme com a presença desses judeus, e havia uma ideia de como fazer para que esses judeus deixassem a Europa Central e viessem para o Oriente Médio. Essa decisão é uma decisão que foi arquitetada, desenhada pelos chefes de Estado europeus, pensando exatamente na questão da segurança militar e política da Europa. E houve quem financiasse, naturalmente, essa transposição desses judeus para Israel, para o futuro Estado de Israel. Outro grupo de judeus que se deslocaram para lá foram os judeus russos, que eram diferentes dos judeus da Europa Central. Eram judeus agrários, eram perseguidos
antes da União Soviética, continuaram sendo perseguidos, e eram judeus de tradição agrarista, muito diferente dos judeus da Europa Central. Já eram pessoas mais cosmopolitas, finalmente. E o resultado é que esses programas de repatriamento, ou de volta, ou de transposição, provocou um problema grave no espaço super populoso dessa faixa, dessa parte territorial que vocês imaginam, que era habitada realmente por árabes. Essa parte aí. A construção do Estado de Israel, claro que obedeceu a um projeto dos próprios líderes judeus. Entre eles existe um ideólogo chamado Theodor Herzl, que defendia a tese que a construção do Estado judeu no Oriente Médio era a última barreira contra a barbárie do mundo árabe. O entendimento desse ideólogo do judaísmo era de que essa construção desse Estado ali seria a última sentinela avançada da civilização ocidental no Oriente Médio, para que a barbárie do árabe e muçulmano, ninguém eles acrescentar, não avançasse. Naturalmente que havia outras motivações por trás disso tudo. Isso era aquilo que a ideologia judaica apresentava como uma razão. Mas havia também, naturalmente, as articulações de chefes de Estado, sobretudo da Europa, para que os judeus da Europa Central viessem para o Oriente Médio, deixassem a Europa Central, depois da Segunda Guerra Mundial, tanto quanto os russos. Há uma questão muito séria dentro dos estudos da estratégia e da guerra, que é a noção de espaço vital. Espaço vital é a necessidade que todo Estado tem de ampliar as suas fronteiras. Nenhum Estado quer se manter as mesmas fronteiras que tem, sobretudo quando é um pequeno Estado, criado artificialmente, da maneira como foi, em função do final da Segunda Guerra Mundial, e sem ter como fazer isso de uma maneira diplomática, digamos assim, né? Então, a experiência de todos os Estados tardios, como o alemão, por exemplo, ou o italiano, ou o japonês, para conquistar esse espaço vital, só tem um caminho: é a guerra, uma outra maneira. Todos esses países que se organizaram em Estado tardiamente, já depois da Segunda Guerra Mundial, ou durante, ou um pouco antes, encontraram o mundo dividido entre as potências europeias. A Inglaterra, a França, não tinha um território disponível para ser anexado. A Alemanha, o que fez? Fez uma guerra para poder se expandir. A Itália também, junto com a Alemanha. E o Estado de Israel fez a mesma coisa no Oriente Médio. Fez uma guerra para ampliar o seu espaço vital. A construção desse Estado no Oriente Médio, nas condições em que foi feito, já era uma temeridade enorme. Porque é árabe por todos os lados. Os árabes já estavam antes da Constituição, eles estavam no próprio Estado de Israel,
árabes que moravam há muito tempo, trabalhavam, tinham suas atividades econômicas, que tiveram, inclusive, que emigrar quando foi construído o Estado de Israel, e não puderam mais voltar. Esse é um dos grandes problemas. Muitos árabes que viviam tiveram que sair para a construção do Estado de Israel. Os judeus vivem, de fato, guiados por uma imensa população árabe. Mas não é porque os árabes foram, já estavam. Então, a construção desse Estado de Israel implica numa permanente política, não é só de vigilância, mas é de tentativa de expansão, como forma de sobrevivência no mundo que é povoado por árabes por todos os lados. Agora, você dizer assim, mas como é que um país se estende? Como é que o país estende a fronteira? Se fosse pedindo aos vizinhos, era uma beleza, né? Deixa eu ampliar aqui um pedacinho. Não, através da guerra. A guerra é, de fato, um meio por excelência de você expandir fronteiras. E o Estado de Israel vem fazendo isso permanentemente. Permanentemente. Apesar de todas as condenações da ONU, do Tribunal Internacional, do direito internacional, mas os judeus alegam que é a questão da sobrevivência. Como se trata da questão da sobrevivência deles, eles acham que podem fazer tudo. Que diante da sua sobrevivência, o homem pode apelar para qualquer tipo de instrumento, de ação. Ocorre o seguinte, que entre o Estado de Israel e, por exemplo, o Líbano, povo palestino, Jordânia, há uma desigualdade, um desequilíbrio grande. Porque o Estado de Israel não é só o Estado de Israel. É a costa leste norte-americana que é cheia de judeus. E que mantém economicamente o Estado de Israel. Há muito envio de dinheiro para o Estado de Israel. Feito exatamente por esses financistas, industriais, judeus que moram nos Estados Unidos. Não é? Esse peso do judeu na economia norte-americana, mas não só na economia, na própria civilização norte-americana, tem levado naturalmente os americanos a tomar uma posição quase que permanente de defesa e de ajuda e de proteção dos Estados de Israel, inclusive com armamentos, etc. Ou seja, cria-se uma situação de absoluto desequilíbrio ali no Oriente Médio. Você tem um Estado que tem bomba, inclusive tem bomba atômica, tem armamento pesado, tem artilharia, tem uma boa aviação militar, inclusive, e tudo isso é usado efetivamente em função, dizem os judeus, da sobrevivência deles, mas não só, também em função da expansão territorial do Estado de Israel, naquela área dali. Vem construindo há algum tempo um muro totalmente ilegal, já foi condenado pela ONU para evitar exatamente o movimento dos palestinos e dos árabes para Israel. Famílias que têm negócios em Israel, em Tel Aviv, ou parentes, mas que em função da construção desse muro estão praticamente proibidos de fazer esse percurso. De forma que a economia do povo palestino, que já é uma economia profundamente debilitada, destruída economicamente,
ela vem sendo prejudicada, inclusive, pelo muro, que o muro quebra a continuidade do território palestino. Não é possível desenvolver uma atividade econômica num território que não tem continuidade, ele é partido por um muro. Mas os judeus alegam que é absolutamente necessário construir esse muro para a sobrevivência deles. É um argumento que todo mundo utiliza quando quer se expandir e conquistar a força dos outros. Né? Esse é um argumento muito fácil de utilizar, né, efetivamente. A questão do povo palestino, já se disse, é a grande questão humanitária da nossa época. Não tem uma questão igual à questão do povo palestino. É um povo que hoje não tem lugar na história. É semelhante, isso é uma ironia, é semelhante ao povo judeu durante o nazismo. A grande sacada de uma pensadora judia que foi para os Estados Unidos, que é a Hannah Arendt, dizia: a situação do povo judeu para os nazistas é que é um povo que não tem lugar na história e, portanto, é um povo que deve ser eliminado, porque ele é supérfluo. A situação do povo palestino hoje é a situação do povo judeu durante o nazismo, como se não tivesse um lugar na história. Não tem direito, efetivamente, a seu lar, a sua nação. Vivem em acampamentos, crianças, velhos, as mulheres, com uma infraestrutura muito precária, extremamente precária. Não tem atividade econômica que seja suficiente para mantê-los alimentados. Se não for a ajuda econômica da União Europeia, sobretudo, não há como os palestinos sobreviverem. Os palestinos não têm exército, como não têm armas comparadas ao Estado de Israel. São muito precárias as armas. A força mais estruturada que há, sobretudo na faixa de Gaza, que é aquela faixazinha rosa, ali é a cidade de Gaza, a faixa é maior do que isso, é um pouco maior, onde está essa linhazinha azul, ali é a cidade de Gaza. Sim. Se a força mais estruturada que você tem lá é o Hamas, que é praticamente quem vem assumindo a defesa dos refugiados palestinos que estão ali, nessa faixa. Há um problema mais grave ainda, que é a ilegalidade dos acampamentos, assentamentos das colônias judias, tanto aí como na Cisjordânia, que é uma faixazinha entre a Jordânia com Israel, onde estão também os palestinos. Já era para ter sido desocupada há muito tempo, porque já há um acordo, inclusive com Israel, para se desmontar todos esses assentamentos. Porque a permanência deles é fonte de conflito e de insegurança. Enquanto os colonos judeus permaneceram realmente, tanto na faixa de Gaza como na Cisjordânia, mas até por razões religiosas, os judeus que são mais ortodoxos, eles se opõem a decisões do próprio Estado de Israel de saírem desses colônias, porque dizem que é a terra sagrada e que Deus destinou a eles aquela terra, eles não vão sair daqui, e etc. Mas existe, de fato, resistência desse tipo. Mas o fato é o seguinte, é que a permanência desses assentamentos não é só ilegal, sob todos os aspectos, é que será sempre uma fonte de conflito com o povo palestino e com o Hamas, sobretudo. Mais grave de tudo é o controle que o governo de Israel tem sobre o acesso
a faixa de Gaza, seja pelo oceano, pelo mar Mediterrâneo, seja pelo espaço aéreo. Quer dizer, quando houve a decisão de se retirarem os colonos judeus da faixa de Gaza, o Estado de Israel não tirou o controle das fronteiras. Então, foi uma decisão que não valeu muito não, porque como é que chegam remédios, alimentos, ajuda humanitária, sem o governo de Israel permitir que essas coisas sejam entregues ao povo palestino, ou pelo mar Mediterrâneo, ou através do espaço aéreo. Porque o Estado de Israel ainda mantém o controle do acesso. Então é como se você tivesse ali um campo de prisão. É semelhante um pouco ao campo de prisioneiros. Porque eles não têm realmente liberdade nenhuma para receber ajuda de fora. Houve um episódio há pouco tempo que um navio da Líbia, um navio sírio, um navio que tentou entregar ajuda humanitária aos palestinos da faixa de Gaza. E ele foi bombardeado, atacado pelos judeus. Da Turquia. Era Turquia. Então, exatamente. Porque se alegava que, entre outras coisas, esse navio poderia trazer armamento clandestino, etc. e tal. O Estado de Israel, então, não permitiu que esse navio desembarcasse e chegou a atirar efetivamente no Brasil. É um problema grave esse problema, realmente grave. A situação do povo palestino é semelhante à dos judeus durante os campos de concentração nazistas. Porque eles não têm autonomia, não têm liberdade e vivem precariamente em barracas de lona. Mas não é uma ou duas pessoas, não. São milhares de pessoas. Crianças. Imagine um acampamento do MST, onde você tem crianças, tem adultos, tem mulheres, velhos, etc. É a mesma coisa do povo palestino. Vivem em barracas de lona, sem base econômica nenhuma. A economia é totalmente destruída. Se não for ajuda da União Europeia, não tem como viver. Agora apareceu uma decisão recente do Estado de Israel em retaliação, a decisão da ONU de aceitar o Estado palestino como observador, de não repassar os impostos cobrados sobre transações econômicas dos palestinos para a autoridade palestina. Uma atitude de retaliação ao povo palestino por conta da decisão da ONU. Essas decisões só pioram a situação, só dão mais motivo ainda para aqueles que são contrários ao Estado de Israel quererem de fato fazer uma guerra contra o Estado de Israel. E há de fato povos ali, sobretudo no Irã, que acham que o Estado de Israel deveria ser realmente banido. Que é uma coisa que é insustentável, a permanência do Estado de Israel com aqueles povos árabes que tem ali. E outra coisa mais grave, essas mudanças que houve agora no Oriente Médio vão alterar muito a relação do Egito com o Estado de Israel. Porque o governo anterior do Egito, que foi deposto, tinha uma relação muito amigável com o Estado de Israel. Fez um acordo inseparável com o Estado de Israel. E não tinha Estado de beligerância nenhuma. Mas esse que mudou agora, foi eleito, inclusive, esse não tem a mesma disposição de ter uma atitude pacífica, digamos assim, com o Estado de Israel, de forma nenhuma. É possível que passem a tomar partido mesmo pela causa palestina. O novo governo do Egito, esse governo que saiu dessa revolução que houve lá no Egito. Os observadores disseram: essa primavera árabe ninguém se iluda. Primeiro, não é pró-cristianismo, é uma ilusão. Segundo, não é pró-ocidente. Terceiro, não é necessariamente
pró-democracia, a democracia, o Estado democrático, etc. Não é? A Irmandade Muçulmana é forte no Egito, passou a ter uma influência grande no governo do Egito. E a Irmandade Muçulmana não tem a menor simpatia pela cultura ocidental, nem pelo cristianismo. Então, pode acontecer um realinhamento de forças. E esse realinhamento significa um alinhamento ao lado dos palestinos, do povo palestino, efetivamente. Não é? O Líbano está ali também. O Líbano é um caso à parte, porque o Líbano é um país muito europeu, né, de colonização francesa. Era um balneário muito famoso, foi um centro de finanças do Oriente Médio, muitos bancos, inclusive. E o Líbano, às vezes, não quer se reconhecer como árabe, quer se reconhecer como europeu. O Líbano é um país multicultural, muito dividido. Existe um regime de cotas para as diversas etnias e religiões do Líbano, que engessa, de certa maneira, a política libanesa, porque esse regime de cotas é um regime congelado. Tantas cadeiras para tal etnia, tantas cadeiras para tal etnia. E isso impede uma disputa por hegemonia política dentro do Líbano, para evitar o desequilíbrio entre as diversas etnias. Mas, por outro lado, engessa o regime político libanês. Não é? De toda maneira, o Líbano, se pudesse, gostaria de estar fora do conflito entre os palestinos e os judeus. Sobretudo a ala que é mais voltada para o Ocidente e uma parte dos americanos também, do governo americano. Mas não é possível, porque o Líbano está entranhado no meio da confusão. O Líbano é um país muito pequeno mesmo, que tem uma região montanhosa, aí fala do Monte Líbano, e tem a praia, a parte costeira. É muito pequeno, também muito povoado, mas no meio do contencioso, exatamente no meio do contencioso. Onde você tem partidos que apoiam, e o Hezbollah está no Líbano, apoiam a causa palestina, e outros que apoiam o Estado de Israel e são aliados dos americanos. É uma situação do Líbano muito complicada, muitíssimo complicada. Porque um lado puxa para o outro, puxa para o outro lado. Vez por outra, o Líbano é atacado pelo Estado de Israel. Há pouco tempo houve uma guerra muito grande que matou muitos libaneses, mas muitos. Um massacre, um verdadeiro massacre, pelas tropas do Estado de Israel. De toda maneira, esse conflito ele está muito longe de acabar, muito longe, sobretudo em função das prioridades estratégicas das potências do Oriente Médio. Se fosse só uma questão de judeus e árabes, seria uma questão regional, mas não é só isso. Há muitos e muitos anos que o Oriente Médio, a política do Oriente Médio é desenhada fora do Oriente Médio, pelos países europeus e pelos Estados Unidos e pela União Soviética, por exemplo. Então, não é fácil separar a resolução desse conflito das questões geopolíticas mais amplas, porque os países europeus têm interesses estratégicos no Oriente Médio. E claro que eles têm seus aliados e as suas alianças, como têm seus interesses, né? Porque é uma região muito rica de petróleo, de gás e etc. Então, não é fácil separar esses interesses estratégicos do xadrez da política do Oriente Médio. Agora, o pior de tudo é quem paga o preço
são os que sofrem. São os civis, são as crianças, são os idosos, aqueles que diretamente não têm nada a ver com isso, mas que são as vítimas principais, né? São os que mais sofrem com essas coisas. Você vê que decisões estratégicas são tomadas em Washington, né? São tomadas em Luxemburgo, no Parlamento Europeu ou em Moscou, mas quem paga o pato são os que moram efetivamente lá no Oriente Médio. Infelizmente, é uma região que é estratégica para a política internacional. Sobretudo agora com a mudança da política externa norte-americana. Durante muito tempo, os Estados Unidos tinham muito interesse aqui na América Latina. Cogitou-se até de fazer aquela aula, aquela zona de livre. Agora mudou. Diz que houve uma mudança de prioridade da política externa, que é o Oriente Médio e a Ásia Central. Aí, realmente, as coisas se complicam muito. Muitíssimo. Porque o foco passa a ser realmente o Oriente Médio, e os povos que estão ali. Os palestinos se encontram numa situação muito difícil. Há uma simpatia generalizada pelo povo palestino, porque de fato aqueles que estão na situação mais difícil, comparada com os judeus, comparada com os egípcios, comparada com os jordanianos ou com a Arábia Saudita. Nenhum deles se compara com a situação do povo palestino, que é um povo quase que sem lar, um povo que não tem casa, um povo que não tem autonomia, não tem liberdade, tem esse Estado palestino na condição de observador, quase não tem exército, tem o Hamas ou o Hezbollah no Líbano. Mas a situação do povo palestino é uma situação que desperta de fato essa simpatia do mundo todo. Mas é uma simpatia que não se converte efetivamente em medidas práticas para resolver o conflito. Porque não há consenso entre os países mais fortes no sentido de resolver todas as decisões da ONU contra o Estado de Israel são vetadas pelos americanos. Os americanos agem como aquele aliado incondicional do Estado de Israel, mesmo quando se trata de medidas condenadas pela comunidade internacional. Outro dia, aquela secretária de Estado, a mulher de Bill Clinton, reconheceu que, de fato, havia coisas muito graves provocadas pelo Estado de Israel, que dava razão aos palestinos, mas de nada vale essa constatação, porque do ponto de vista político, militar, e econômico e diplomático, os americanos não vão mover uma palha sequer que contrarie o Estado de Israel. Pelo contrário, até o Barack Obama, depois de Barack Obama, não tinha simpatia do Estado de Israel. Não tinha. O mandato republicano é quem tinha. Mas Barack Obama, depois de reeleito, foi lá em Israel hipotecar o apoio do Estado de Israel, quase que como uma obrigação do presidente norte-americano de ter que fazer isso, mesmo não contando com a simpatia dos políticos de Israel. Infelizmente, é uma situação em que, mesmo a razão, com todas as razões possíveis e imagináveis, com toda a simpatia da comunidade política internacional, a situação do povo palestino é uma situação muito difícil mesmo. E é necessário que haja realmente uma movimentação política no mundo
para, primeiro, relaxar a tensão, que é criar uma situação de tensão permanente que é ali. Agora há pouco ia haver uma invasão por terra na faixa de Gaza, porque houve realmente, correu-se para se fazer um acordo, um armistício, porque seria um massacre. Se o exército de Israel, que já estava convocando todos os reservistas, todos, invadisse a faixa de Gaza, ia ser um massacre, um verdadeiro massacre. Então, se não houver, de fato, não só uma pressão internacional, mas uma movimentação dos atores políticos internacionais que relaxem um pouco essa tensão, consiga que o Estado de Israel aceite a existência de um Estado palestino porta a porta, como se costuma dizer, essa situação não tem como se resolver. Sobretudo a questão do controle das fronteiras. Esse é um problema gravíssimo. Porque isso, de fato, tira o oxigênio, tira o alimento necessário para que o povo palestino possa sobreviver. Sem ter acesso ao que vem do exterior, só falta bloquear os créditos que vêm da União Europeia. E se fizerem isso, se tentassem fazer isso, matavam de vez o povo palestino. Porque o que mantém o povo vivo é a ajuda da União Europeia. Não é? É como se fosse o contraponto. Enquanto os americanos protegem, auxiliam o Estado de Israel, a União Europeia ainda é quem realmente ajuda a comunidade palestina. Claro, também com a ajuda da Liga Árabe e daquelas nações árabes que nós temos ali. Embora esse é um problema histórico muito antigo, os árabes não têm uma unidade como tem os judeus. Os judeus são muito unidos. Muito. Os árabes não são unidos. Se houvesse mais unidade das nações árabes, provavelmente a situação do povo palestino não estaria tão ruim como está. Mas os árabes são muito divididos entre si. Muito. Então, isso impede, muitas vezes, de se formar um consenso regional em torno da busca de soluções, ou da intermediação, para se buscar acordo em prol do povo palestino. É um problema sério esse problema, não é de hoje. Quem assistiu Laurence da Arábia, aquele filme famoso e tal, deve ter visto isso, a dificuldade de juntar os árabes. São tantas nações, tantos estados, tantas casas e linhagens, que é muito difícil que eles tenham um objetivo comum, né, que possam uni-los. A causa palestina poderia ser, inclusive, acho eu, esse é o objetivo. Eu acho que não há uma causa mais importante para justificar o pan-arabismo nesse momento, a unidade de Israel, do que a causa dos palestinos. Que é uma causa humanitária, não é nem uma causa nacional, é humanitária essa causa. E, no entanto, os árabes não conseguem realmente se unir. Claro, há muitos interesses divergentes entre eles e alianças também políticas com outros países que são diferentes. Aqueles que são aliados dos americanos, os aliados dos russos, os aliados dos europeus, não é? Tem aqueles que são mais próximos do Estado de Israel, os que são mais distantes, não é? Então imagine o que significa juntar essas pessoas em prol de uma causa palestina, que em si não deveria se constituir num barril de pólvora. Eu não creio que o povo palestino queira destruir o Estado de Israel, como, por exemplo, o presidente do Irã. Mas essa intransigência, essa intolerância, né, essa falta de sensibilidade do Estado de Israel para com o povo palestino exacerba muito a pressão e os conflitos. Eu acho que o Hamas
é do jeito que é, o Hezbollah é do jeito que é, porque eles não acreditam que haja nenhuma solução negociada com o Estado de Israel. A gente sabe que quando as pessoas não encontram uma luz no fim do túnel, se desesperam. Não é? E naturalmente se radicaliza. O que há é uma radicalização. Não é? Se houvesse mais flexibilidade no Estado de Israel para a resolução da questão palestina, os radicais não teriam tanta importância assim. Pois não. O que não mexe muito lá em Belém? Belém é o seguinte, ali é o lugar sagrado das três religiões. É um lugar histórico e não há interesse de se abrir uma frente de batalha de guerra dentro do Belém, porque isso é a destruição desses lugares sagrados. Não interessa a ninguém. Não interessa nem aos muçulmanos, não interessa aos cristãos, não interessa ao Estado de Israel abrir uma frente de guerra em Belém. Porque Belém é uma das grandes fontes de divisas para o Estado de Israel e, de certa maneira, é ponto de peregrinação das outras religiões. Seria um absurdo abrir uma frente de guerra em Belém. A comunidade internacional toda viria abaixo. Toda. Porque diz assim, vai acabar com os nossos lugares sagrados, lugar de peregrinação, a muralha de Jericó, a igreja onde Jesus Cristo teria sido batizado. Os judeus é que tem o controle. Há uma proposta, foi aventada uma proposta de tornar Belém uma cidade internacional. Não, de nenhum dos governos, de nenhum dos estados. E com uma administração tripartite, como é Roma. Roma é uma cidade internacional. Roma não pertence à Itália, é uma cidade-estado. Então houve quem propusesse transformar Belém em uma cidade internacional. Mas os judeus não abrir mão do controle de Belém, por muitas razões, né? Por muitas razões. Agora, o que eles não podem é proibir de forma nenhuma, e não teria nem por que fazer isso, a visita dos peregrinos, tanto dos cristãos como dos muçulmanos, porque isso seria uma agressão intolerável. Além das demais que já tem, essa seria realmente mais uma intolerável. E aí acho que o governo judeu, nesse aspecto, procura conciliar, contemporizar, naturalmente. Mas poderia usar essa mesma política com os territórios palestinos. Desafogaria muitíssimo a pressão e tiraria um pouco do radicalismo, tanto do Hamas quanto do Hezbollah, e fortaleceria a autoridade palestina. Porque ali só tem uma solução: ou você fortalece o Estado palestino, não é? E dá a ele o monopólio das forças armadas e o poder de decisão nas decisões políticas, ou então não tem outro caminho. Quando não tem Estado, ocorre aquilo que se chama de liberalização. Você tem várias forças que agem como se fosse o Estado. E às vezes brigando entre si, chama-se liberalização, a expressão que é utilizada. Ou se fortalece a autoridade palestina e dá a ela, de fato, o monopólio das forças armadas, o poder de decidir. Ou então não tem outra saída. A saída vai ser o Hamas, a saída vai ser o Hezbollah, que é quem faz o papel de representantes e de protetores do povo palestino. E termina sendo. Porque a autoridade palestina não tem exército nenhum, não tem força nenhuma, militar nenhuma. Nem os judeus permitem. Então, quem faz isso é o Hamas, e quem faz isso é o Hezbollah. É quem de fato toma a defesa militar do povo palestino. E aí os judeus dizem logo: ei, não, o terrorismo, eles querem acabar com o Estado de Israel, etc. e tal. Isso não é nada comparado com o que o Irã faria com o Estado de Israel. O Estado e o Irã,
vive jurando, destruindo ele, os Estados Unidos. Ele não nega, mas isso é aberto. Você sabe que o Irã está preparando uma bomba atômica. Está com um processo de preparação. Mas não é, esse não é o objetivo do povo palestino. O povo palestino não tem esse objetivo de destruir o Estado de Israel. O que o povo palestino quer é justiça, liberdade, paz, para viver na sua terra, no seu lado. Só que é isso. Não custaria que o Estado de Israel fosse um pouco mais tolerante, mais sensível a essas questões. Agora, um problema grave no Estado de Israel: a direita é quem está no poder. E a direita usa a guerra contra os palestinos para se fortalecer no Estado de Israel. Eu disse, Benjamin, esse camarada perigo. Até Ariel Sharon, que já foi condenado pelo Tribunal de Haia pelo aquele massacre, aqueles campos de refugiados. Sabe deixar. Até Ariel Sharon está vivo, vocês sabem que ele está vivo, está incapacitado. Ele teve um acidente cardiovascular e ele é incapacitado. É uma pessoa que deve ter vida vegetativa. Mas até Ariel Sharon representaria hoje um moderado diante desse pedido, que é reconhecidamente um político de direito mesmo, conservador mesmo. Faz o jogo da direita mais ortodoxa do Estado de Israel. E usa a guerra como forma de se fortalecer. Aí fica difícil realmente negociar, fica realmente muito difícil. Se tivesse um governo mais liberal, o governo trabalhista, aquele Shimon Peres, tivesse um ala mais moderado, talvez fosse até mais fácil fazer uma negociação. Agora, com essa direita que está aí, não tem acordo, é guerra. Não tem acordo, não. Porque eles usam a guerra como instrumento de disputa de hegemonia política no parlamento judeu. Infelizmente. Né? Quanto mais mata de palestino, para eles é bom. Está vendo? Estou defendendo o Estado de Israel. E aí não tem como realmente se chegar a acordo. A Turquia, olha, a situação da Turquia é outra. O interesse da Turquia é entrar na União Europeia, ficar na União Europeia, se beneficiar da União Europeia. A Turquia é um país curioso, né? Muito curioso. É laico, é um país que tem a sede da Igreja Ortodoxa, está lá, né? Constantinopla, se não me engano, está lá. É um país muçulmano também, é um país de curdos, tem uma minoria curda na Turquia. Né? Mas é um país que está mais interessado na Europa do que no Oriente Médio. E entende-se por quê? Né? Na verdade é porque tem, né, um pé aqui e outro pé lá. A Turquia é um país muito bonito. Eu não conheço a Turquia, mas é um país muito bonito, é um país muito interessante de se visitar, de se ver. Agora, é um país que vive um dilema de ter um pedaço no Oriente Médio e um pedaço na Europa e que quer entrar mais na Europa por conta do euro, por conta das políticas regionais da União Europeia de ajudar essas regiões que são mais deprimidas, não é? Agora tem problemas. Há muitos problemas ali, para que a própria União Europeia mantenha a Turquia dentro da União Europeia. Aliás, a situação da União Europeia está péssima. É outro problema grave, é essa da União Europeia. A própria União Europeia, ela hoje está correndo perigo. Há quem diga que a crise do dólar deu uma pancada tão forte na União Europeia que é capaz dela não se recuperar. Dizem os analistas que era preciso de 5 a 10 anos para o euro se consolidar. Mas a crise tem 20 anos. 20 anos. Mas a crise do dólar arrebentou
com a zona do euro. Provocou uma crise bancária tão grande no mundo que para os bancos não quebrarem mesmo de vez, foi preciso que o Banco Central Europeu injetasse. Leia-se a Alemanha, né? A Alemanha é que ajuda, né? Se não fosse a Alemanha, a União Europeia tinha quebrado já há muito tempo. Mas a Alemanha está quebrando. Também, então não fica mais nada. A Alemanha não vendendo, quebra. Mas eu vou dizer, a situação é crítica, porque havia muita resistência da primeira-ministra em fazer esse tipo de coisa. Ela realmente, eu acho que ela estava defendendo o pai, não é? Mas você sabe que a fiadora da União Europeia é a Alemanha, né? A locomotiva. Se há problemas com a Alemanha, a União Europeia entra pelo plano mesmo. Mas os analistas culpam o dólar e a crise do dólar e a crise da economia americana pela crise da União Europeia. Porque se eu tivesse mais tempo, provavelmente a zona do euro não teria entrado na crise que entrou. Teria se fortalecido mais as instituições bancárias. Qual é o real interesse dos Estados Unidos nesse apoio incondicional a Israel? Mas não é interesse não. Primeiro tem a costa leste, que tem muitos judeus na costa leste. Você não pode ter, se você tirar os judeus dos Estados Unidos, é uma década na economia. Mas não é só isso não, a cultura americana. Ela é impregnada de judaísmo. Como o cristianismo. Eu fico imaginando que o cristianismo é tão entranhado do judaísmo que é difícil que um país cristão, e cristão reformado, que é o caso dos Estados Unidos, vá dar as costas para o Estado de Israel, por questões, inclusive, históricas, religiosas, doutrinárias, etc. e tal. É complicado, é uma situação extremamente complicada essa situação. Eu que não sou cristão nem religioso, ou ateu, eu fui educado lendo o Velho Testamento. Eu passava horas e horas lendo o Velho Testamento como um livro de histórias. Eu sei de cor todas as histórias do Velho Testamento. Todas, porque eu li aquilo como se fosse 1001 noites. José, Potifar, o exílio, o Egito, não sei o que, essas coisas não saem nunca da cabeça da gente. Pois não, Roberto. Inclusive, a invasão holandesa do Pernambuco e na Bahia foi patrocinada pela Companhia das Índias Ocidentais, que era de capital judaica. E quando eles chegaram aqui, certo, eles fizeram um acordo com a Holanda para ter a liberdade religiosa. E chegaram aqui, fizeram um sistema de financiamento aos pernambucanos, quebraram a indústria do açúcar, e eles entregaram toda a produção para o Brasil. Até começou isso aqui. Então, o que eu vejo é que desde daquela época eles pegam a invasão do território. Então, o único benefício que eles tinham aqui era o açúcar, que na época era o bem de vida. Isso está na história que nós já aprendemos no colégio. Pois é um pouco uma característica histórica de muitos séculos, para não dizer de milênios. De toda maneira, essa questão do judaísmo é muito complicada, porque há um aspecto religioso, cultural, e há um aspecto político e econômico. São aspectos diferenciados. Quando o Papa se levanta, o Papa da Igreja Católica Romana se levanta e chama o judaísmo de irmão mais velho, ele está dizendo abertamente que a Igreja de Roma jamais dará as costas ao Estado de Israel e aos judeus, etc. e tal, porque entende que o cristianismo tem essa relação íntima com o judaísmo, entendeu? A posição desse Papa aí foi, inclusive, de desqualificar o islamismo e Maomé.
passagem. Isso ele não faz com os judeus, mas não faz de jeito nenhum. Não é? Um momento que precisa de diálogo interreligioso, mais do que nunca precisa de fazer diálogo. Aí o Papa vai e diz isso. Uma falta de sensibilidade enorme também, mas é porque a própria, é o que o nosso cristianismo, Mas o papel não, né? papel Diferente da posição de Paulo VI, de Paulo VI. defendia Jerusalém internacionalizada e nunca reconheceu o Estado de Israel. Você vê que mudou muito, né? Que a Igreja Católica mudou bastante, diga-se de passagem, né? Bastante. Mas o cristianismo reformado também tem uma posição de muita simpatia com o Estado de Israel. Eu conheço várias missões ou várias, como é que a gente chama? Várias excursões de evangélicos que vão com frequência ao Estado de Israel. Com muita frequência. Curiosamente, não se dão conta do conflito. Eles vão e voltam e não falam nada do conflito. O que vai fazer? É uma cegueira moral. A gente fala que é uma cegueira moral, não é só dos judeus, mas dos cristãos em relação a essa questão do povo palestino. Né? Infelizmente. Porque acho que a igreja deveria patrocinar um diálogo, patrocinar uma aproximação. Ela própria devia fazer uma mediação. Aí, independente se é muçulmano, se é judeu, se é cristão, não é? O Papa é chefe de Estado também. Ele poderia patrocinar realmente uma negociação multilateral, chamar outros, inclusive, etc. Mas a posição da igreja é curiosa, a igreja católica. Posso dizer cristã, de certa maneira, porque pende muito para o lado realmente dos judeus. Não há a menor dúvida disso. E a ironia disso é que a igreja cristã está cada vez mais sendo perseguida e diminuída exatamente lá. Para você ver como é contraditória a coisa. Por exemplo, o bispo anglicano de Jerusalém quase perde a possibilidade de residir, de ter o visto, porque o governo de Israel não queria permitir. Só depois de muita pressão é que deram a residência. Uma coisa absolutamente detestável isso, né? Sendo que o maior aliado do Estado de Israel é o cristianismo reformado, porque se não fosse os Estados Unidos, o que seria do Estado de Israel? Né? E quando aquele ator americano que virou diretor fez A Paixão de Cristo, como é o nome dele? Mel Gibson. Houve um protesto grande, enorme, dizendo que o retrato dos judeus no filme era um retrato faccioso, antissemita, de colocar os judeus contra o cristianismo, etc. Mas o fato é o seguinte, é difícil não tratar dessas questões, sobretudo de um ponto de vista histórico, levando em consideração de que há mesmo, houve realmente diferenças enormes, grandes diferenças entre Jesus Cristo e o cristianismo e o judaísmo. O judaísmo nunca reconheceu Jesus Cristo como filho de Deus, porque eu saiba, no máximo um profeta como outro profeta. Mas filho de Deus, de jeito nenhum. Isso eles nunca negaram. Eles esperaram durante muito tempo um Messias que viesse com uma arma. Está vendo, Alberto? Um Messias armado. Não um Messias que viesse falar de paz e de dizer que o meu reino não é deste mundo, que o meu reino é do outro mundo e que dá a César o que é de César, dá a Deus. Eles não queriam essa conversa, não. Eles queriam um Messias com uma espada de fogo, igual aquele do Velho Testamento, o Senhor dos Exércitos. Essa é a expressão do cara do Velho Testamento. Queria isso, um general, pessoa que viesse realmente libertado do cativeiro romano, lá na Judéia. Mas veio um que veio falar de paz, de amor, de reconhecer os escravos das outras nações. Esse daí não foi reconhecido nunca como Messias, nunca mesmo como Messias, não é? Mas a tradição é que Jesus, que não era judeu, era samaritano,
tinha sido anunciado já pelos profetas do Antigo Testamento. Pelo menos essa é a hermenêutica que o cristianismo, o judeu não faz isso aí. Os cristãos. O senhor se referia ao apoio do cristianismo reformado, mas é preciso acrescentar endinheirado. E endinheirado. Está certo. Vamos aqui acrescentar também, mas se bem que os neopentecostais e os pentecostais são muito também chegados próximos do judaísmo. Né? Sim, mas aí tem que lembrar a Costa Leste. Né? Sim, a Costa Leste sem a menor dúvida é isso. Posso fazer um comentário? À vontade, fique à vontade. Já com esse tempo e você faz excelente trabalho. E é um homem de muitos conhecimentos, muito bem formado, e suas formulações são muito sérias. Mas eu queria trazer uns dadozinhos interessantes. Não prefere fazer. Pensei que minha voz estava alta. Por exemplo, está funcionando aqui? Não? Não. Então eu falando alto, vai. E agora? Agora? Não é exatamente só os reformados endinheirados. As igrejas, como você lembrou muito bem, chamadas pentecostais, existia o carismático e as neopentecostais, principalmente a massa não bem informada dela, gente de pouca cultura, gente pobre, eles confundem o artificial Estado de Israel, que é o Estado sionista, que não tem nada a ver com Israel histórico, um pouco a ver. Eles confundem isso com Israel histórica ou Israel lendária, porque, como você disse, não é tão fácil distinguir entre aqueles vários livros que compõem a Bíblia, o que é história, o que é lenda, etc. Então há um número enorme de pessoas sem dinheiro, mas que acreditam que isso aí é a vontade de Deus na face da terra. Outra coisa que eu queria lembrar é que há que distinguir, no esquema simplificado, religião judaica, cultura judaica, etnia judaica e o partido político chamado sionismo é uma coisa completamente diferente. Se vocês forem nas livrarias dos judeus, aqui, aquela junto do Passo Alfândega, você encontra lá, por exemplo, o livro de um rabino, Judeus contra Judeus. Nesse livro ele narra bastante como milhares, são milhares de rabinos são absoluta, total e completamente contra o sionismo. Eles são anti-sionistas. Há várias concepções sobre o Messias. Nem todas elas são do Messias militar. Todo o conjunto de rabinos que são contra o Estado de Israel, que mantém um website onde participam pelo menos 6.000 rabinos. Todo esse pessoal diz, é claro, na opinião deles, para mim não quero discutir o assunto, é claro que o Messias será um líder pacífico e realmente o povo judeu dominará, mas tudo aceito pelos outros pacificamente. Já outros, e a maior parte deles fazem parte do sionismo, dizem o Messias que a Bíblia promete é o povo judeu em armas. Apenas que os sionistas não são o povo judeu em armas. Há milhares de judeus importantíssimos. Shlomo Santos, best-seller, super conhecido, autor de A Invenção do Povo Judeu. Judeu do pai, mãe, avô, bisavô, etc. Professor na Universidade de Jerusalém. E totalmente contra todas essas invenções do sionismo. Nós temos Mordecai Vanunu, que ainda hoje está preso, porque se revoltou como físico para não trabalhar mais, quando ele descobriu que estava trabalhando para a bomba atômica de Israel. Mordecai perdeu até a cidadania israelense que ele tinha. Finkelstein, que escreveu A Indústria do Holocausto. Finkelstein, que escreveu a verdadeira história do conflito palestino-judaico. Ele também faz essa distinção, claro, ele é de pai, mãe, tio, avô, bisavô, tudo judeu. Então, há um número enorme de judeus que não são sionistas e mesmo são anti-sionistas, militantemente sionistas. Para completar, senão passa a ser uma palestra. Mas nem sangue judeu, os judeus têm. Eu conheço judeu, aliás, são raros os que são informados sobre isso, que dizem, eu não tenho nada de DNA semita. Eu sou
descendente dos Khazares, que lá pelo século VII se judaizaram. Uma boa parte, talvez a maior parte dos judeus askenazes não são judeus no sentido de sangue. Como se misturaram, tem mais sangue, menos sangue. É a maior loucura do mundo o judeu chamar o árabe de antissemita, quando ele é anti-sionista muitas vezes, está certo? Eu também, mas não é antissemita se o árabe é semita. E a imensa maioria dos árabes são marcadamente semitas. É só fazer exame de DNA, se misturaram muito menos. Se vocês pegam mesmo Sefardi, entre o Sefardi, que é o grupo de judeu que não fala Yiddish, mas fala ladino, judeu espanhol, tem um pouco mais de sangue semita, mas ainda tem muito de sangue não semita. Ou seja, é uma mistura racial, é uma lenda em grande parte. Como no Brasil também, alguns heróis brasileiros são pura lenda inventada. Algumas batalhas são uma batalha de Tararé, que não aconteceu, né? Enfim, a coisa é extremamente complexa. Agora eu gostaria só de simplificar num ponto que aí talvez, eu não sei, eu não concordo 100% com você. Eu conheci Yasser Arafat, eu tenho carta dele, eu conheço o Abbas, nós tiramos fotografia junto com o Abbas. Você estava lá, não estava? Com o Abbas, o presidente da Autoridade Palestina, acho que você estava também, né? Conheço, então, enfim, o embaixador, tira agora há pouco com o Ibrahim, lá em Brasília, o embaixador palestino, né? Eu conheço bem tudo isso, entendo que não tem muita saída para um pouquinho de nada que o sionismo permite de palestinos reunidos fazendo de conta e brincando de Estado, que infelizmente não é, todo dividido em pedacinhos e cada vez mais sendo dividido. Agora vamos dividir mais ainda, vamos partir a Cisjordânia em 2 pedaços. Bom, mas entendo que não há outra política senão dizer, temos que aceitar 2 Estados. E como certo é o Hezbollah e mais ainda o Irã. Mas eu não quero entrar nesse detalhe não. Então é aceitar isso. Aí tem que se dizer as coisas, maneirar outras, mas aí que eu digo, talvez você não concorde 100% comigo. E para mim, ultrapassa as categorias de direita e esquerda. É um projeto estratégico, tranquilo, definido, frio, executado por israelenses de direita, de esquerda, de centro, o projeto de acabando com o povo palestino, desqualificando, dividindo, desmontando no mundo todo. Eles jamais querem negociar coisíssimas, negociações só para ganhando tempo e tomando terra, ganhando tempo e assumindo posições. Eu acho que é isso que a gente tem que ver, né? Devia ser compreensível, devia isso, devia aquilo, sem entrar, e mais que eu tenho que me calar, mas nesse assunto do cristianismo. Sem dúvida, o cristianismo tem fortíssimas raízes históricas e algumas conceituais no hebraísmo, né? Mas há algumas diferenças bem essenciais em vários tópicos. E o que ele falou, que eu tenho acompanhado isso, eu sou um pouquinho mais velho que a maioria das pessoas, e pessoalmente vendo essas coisas todas. Então teve aqueles judeus saindo daqui, que eram quase todos sefardis, aqui da Rua dos Judeus e tal, foram lá para Curaçao. Então, você chega lá, tem cenas iguais aqui em Recife, de casas pintadas do mesmo jeito e tal. Então ele foi para ali, depois foi para Nova Amsterdã, hoje Nova York. Já desde essa época, como ele destacou, haveria o que eu chamaria um proto-sionismo, um messianismo, um nazismo judeu, né, onde nós somos a raça superior, e o resto, como diz o Talmud, é semente de gado. Eu acho que é fácil entender o que é semente de gado, não é nada que se plante. Pois bem, então, nessa concepção assim, imperialista, racista, etc., se desenvolveu depois entre os judeus lá, que tinha na União Soviética, um paísinho, que eu me esqueço como era o nome, que estão, sei lá, era um que eles juntaram na União Soviética, vários judeus askenazes, o idioma oficial era o Yiddish. Então, daí partiu o sionismo atual, moderno. Antes era proto-sionismo. E vem toda essa coisa, passa pela história dos protocolos, sabe, quem souber o que é, não vamos nem discutir aqui, porque dizem muita coisa, mas é um livro interessantíssimo para ler. Então, eu quis, não tanto quanto Chacrinha, eu vim. Eu não vim para esclarecer, eu vim para confundir. Mas eu queria dizer, olha, não é tão simples. Ultrapassa as categorias de direita e esquerda. Não é questão de ser rico ou de ser pobre. Agora, sem dúvida, que quem manda nisso é uma plutocracia, onde a maior parte dos membros são de ascendência histórica judaica, muitos com sangue semita mesmo, outros com sangue eslavo, aliados na trilateral, com grupos fortíssimos
do Japão e aliados com a família saudita, criaram até um país para ela, a Arábia dos Saudis, a Arábia Saudita. Então, atrás disso tem muita história. E, infelizmente, tem árabes, sim, 100% apoiadores do sionismo, que por trás dos panos ajudam a dividir, a desapoiar. E aí, logo, final. E aí vem tudo quanto está se fazendo com a Síria, tentando apresentar como se fosse a coisa pior do mundo, quando lá tem defeitos. Não tanto quanto tem nos Estados Unidos, mas tem defeitos. Os Estados Unidos para mim é pior. Mas tem coisa certa. Mas o que interessa ali não é nada disso, é destruir um apoio que seria contra os interesses de Israel. Então, se Irã, Síria e outros países pudessem se unir, infelizmente são países unidos aí, a situação seria diferente. A invasão do Iraque não teve desculpa nenhuma daquelas bombas apresentadas. Afeganistão, Líbia, então. A Líbia foi um absurdo dos absurdos dos absurdos. Então, é um plano em execução. Graças a Deus, me parece, esse plano está fazendo água em alguns pontos. Mas eu acho que a gente deve fingir, sim, que quer negociar, dialogar, etc. Então, mas, de fato, não vamos acreditar nisso. Ninguém quer dialogar. Se eles pudessem, varreriam todo e qualquer palestino da face da terra. Se eles pudessem. Né? E talvez outros povos fariam a mesma coisa, não sei se tivesse força. Tem que aprender a me calar, porque eu sou paraibano, nasci na Paraíba, e Augusto Lucena, que nasceu lá, começava a falar e dizia, como não é para falar muito, que não é do meu costume. Quando parecia que ia parar, continuava novamente. Vou evitar. Eu não sou antissemita. Eu sou contra o sionismo enquanto doutrina política. Eu já disse isso mais de uma vez. Acho que o Celso Laffer esteve aqui. Celso Laffer foi o chanceler de FHC. Esteve na Universidade Federal de Pernambuco. E fazendo uma palestra sobre direitos humanos. E eu disse a ele, eu não sou antissemita, nem posso ser porque eu sou árabe, eu sou filho neto de libanês, não posso ser antissemita de jeito nenhum. Mas sou contra o sionismo. Eu acho que nem toda pessoa que faz críticas aos judeus é antissemita. Eu acho que tem que acabar com isso. Os judeus conseguiram da ONU, conseguiram da comunidade internacional uma legislação que qualifica quase todo tipo de crítica ao sionismo como antissionismo. Então você não pode nem dizer nada do judeu, nem que ele é bonito, que já é antissionismo, já está destacando alguma coisa, já está mostrando que é diferente dos outros. Não pode dizer nada dos judeus, nada, porque pode ser chamado de antissemita. E eu disse, eu não sou antissemita, mas há coisas que a gente tem que criticar. O senhor que é chanceler do governo brasileiro, o que é que o senhor tem a dizer sobre a condição da situação dos palestinos? O senhor não foi ministro das Relações Exteriores? O senhor concorda com o que está acontecendo lá? E aí falei da condenação do editor gaúcho, que porque denunciou a questão do genocídio lá do Holocausto, foi condenado como antissemita. E quem funcionou como advogado foi Celso Laffer, contratado a peso de ouro por aquele grupo de judeus da Fundação Buja, é um grupo econômico fortíssimo que atua em uma espécie de com cereais, não sei o quê, chama-se Buja esse grupo. Pronto. Esse pessoal foi quem pagou a Celso Laffer, para Celso Laffer preparar a peça para poder condenar o editor lá no STF. E o coitado foi condenado, chegou a ser condenado mesmo por antissemitismo. Teve o livro apreendido. Teve o livro apreendido, tudo. Ou seja, essa jurisprudência é uma jurisprudência muito estranha. Então não se pode falar dos judeus nada,
porque senão você é chamado de antissemita. Olha, ser antisionista é uma coisa, eu acho que a gente não é obrigado a ser sionista e a defender o Estado de Israel. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que apontar esse expansionismo, esse imperialismo, esse anexacionismo dos territórios e essa ideia de acabar com os palestinos. Eu acho que é preciso dizer, mas isso não significa ser antissemita. Pelo amor de Deus, se uma palestra como essa daqui tivesse sido gravada aqui, né, e levada para ser transformada, eu recebi uma demonstração dessa de um judeu raivoso, lá no Salão Nobre da Faculdade de Direito. Estava até o representar o LP, que ele é professor lá na... Como é que ele se chama? Pronto. Lá da Universidade do Rio Grande do Norte. Lá na Salão Nobre da Faculdade de Direito. O judeu levantou-se e disse: se você não olha, cuidado, você pode ser condenado aqui como antissemita. Eu disse: espera aí, deixa eu pelo menos acabar a palestra. Você não aprender, vamos acabar o debate. Se acabar o debate, aí você pode começar a fazer o processo. Mas é uma coisa absurda isso. Absurdo. É que os judeus vão passar a vida toda usando o Holocausto como peça de defesa da vida deles. Não se pode dizer nada, absolutamente nada. Ainda bem que tem judeus que são eles próprios críticos do sionismo, que não aceitam o sionismo. Não é? No outro debate eu caí não sei se eu caí na besteira, eu estava muito excitado, porque tinha um professor do outro lado, fui falar do protocolo de Sábio de Cima. O senhor disse, nem falei, mas é um livro muito... Eu fui falar quase que é uma... Mas como você, um professor da universidade, vai falar de uma coisa, isso é uma fraude, isso foi uma falsificação feita para poder combater, perseguir o povo judeu e não sei o que. Acho que os judeus nem são nem melhor nem pior do que os outros, né? São iguais, né? Mas eles se consideram diferentes, se consideram realmente melhores do que os irmãos. E, portanto, eles merecedores da nossa atenção total. Tudo que os judeus fazem tem que ser noticiado, tem que ser divulgado, né? Como se fosse a coisa mais extraordinária do mundo. Não é? A tal da Páscoa, você sabe, conhece a Páscoa do povo judeu, chama-se Pessah. Você sabe a origem, sabe mais do que eu não sou especialista nisso, que é aquela coisa daquele espírito maligno pular a casa das famílias judias e matar os primogênitos. Olha, o judaísmo tem certas coisas que se sentem. Eu não posso aceitar. Deus não pode ser uma pessoa tão assim, né? E criar um espírito maligno para matar os primogênitos de todas as famílias egípcias. As crianças inocentes que não tinham culpa de nada. E poupar as crianças de família judia. Isso é o que chama-se Pessah, é a Páscoa judaica. E por que essa Páscoa judaica tem que ser uma coisa tão extraordinária que todo mundo tem que saber como é a Páscoa judaica? Se for falar de que os judeus foram que mandaram matar Jesus Cristo, que eles não podem nunca comemorar a Páscoa, porque é uma coisa muito contraditória, eles vão dizer antissemitismo, aí é antissemitismo. Mas o fato é esse. Não sei por que os judeus têm que ser diferentes dos demais. Nem para ruim, nem para bom. Ser como os demais. Mas eles não se comportam dessa maneira, em canto nenhum. Não é? Eu assisti um filme sobre uma oficial alemã que tinha colaborado para mandar muitos judeus para o fogo crematório. E ela foi condenada e pagou a pena e com remorso resolveu pegar todo o dinheiro dela e entregar para a família de uma dessas sobreviventes que ela tinha mandado lá. Você sabe qual foi a atitude? Quando foi levar o dinheiro e o testamento, porque ela, quando saiu da prisão, ela se sufocou, né? Mas deixou por escrito que esse dinheiro era para ser entregue. Você sabe qual foi a atitude
atitude da família. Primeiro que, de forma nenhuma, nunca aceitaria aquele dinheiro. Aí, o advogado, que foi o intermediário, disse, mas olha, aceite, porque esse dinheiro pode ser usado para uma instituição beneficente, que cuida de crianças, pode até ser as crianças judaicas, para educar. Você sabe o que ela respondeu? Uma petulância, uma arrogância fora do comum. Olha, esse problema de analfabetismo, de ignorância, no judaísmo não existe. Pode existir aí os outros, os alemães também, os cristãos e tal, os árabes. Mas no meu povo não há esse problema. O meu povo é um povo escolarizado, educado, culto. Não precisa disso. Mas tem uma arrogância tão grande no mundo que o homem teve que voltar com o dinheiro e dar um orfanato, procurar um orfanato para dar dinheiro. Porque é uma atitude que, sinceramente, está sendo uma tentativa de expiação, de pedir desculpas pelo que tinha acontecido. Mas a atitude é uma atitude de muita arrogância, muito. Eu acho que isso explica um pouco essa característica do judaísmo, de se quererem ser realmente diferentes dos outros. Muito diferentes. Mas enfim, eu não quero por isso ser. André, por favor. André, já ia fazer uma intervenção, por favor. Cuidado para não ser. Somos todos contra o sionismo, né? Estamos contra Israel e contra judeu, somos todos contra o sionismo. Salam aleikum, quer dizer, paz seja convosco. Aleikum salam. Saudações a quem tem coragem. Aí, professor Zaidan, enquanto o senhor fazia aí suas afirmações, suas colocações, eu anotei coisas bem rápidas, até porque o reitor reverendo Peixoto logo cedo disse, André, o seu tempo vai ser curto, viu? Aí não sei, só enxergos mesmo. Quando se usa o termo criação do Estado de Israel, do ponto de vista histórico, é mais salutar que se use o termo partilha da Palestina, porque já existia constituído a Palestina histórica, né? Então, como é que se pode se criar um Estado de uma organização que já... Eu também aqui anotei, e a propósito, quando o senhor também falou na sua intervenção, uma recomendação de um livro chamado A Limpeza Étnica na Palestina. Ilan Papel, ou Pape, é o autor, ele é um judeu que prova por A mais B, inclusive com documentos, que o interesse lá na Constituição de Israel já era ter um Estado só para eles, né? Antônio, assim, um ponto que eu acho que o professor Zaidan, ele falou dessas questões econômicas, mas o turismo de Belém, né? É assim, se você acabar com o turismo de Belém, acaba com renda para muita gente ali. Então não tem como Israel chegar e tentar impedir, embora o deslocamento dos palestinos de Belém para Jerusalém, já que existe a comunidade muito grande de palestinos em Belém, na verdade, a maioria é palestina, e os que são em Jerusalém, aquele deslocamento é humilhante diariamente, porque ele se passa pelos postos de controle. Para quem não sabe, minha mãe, que está aqui presente, nasceu a 200 metros da Igreja da Natividade, né, onde Jesus nasceu, até do ponto de vista turístico, essa informação. Para nós anglicanos, eu acho que tem uma referência que não pode deixar de falar, é de Dom Desmond Tutu, né, o bispo da África do Sul, que ele muitas vezes compara a situação lá em Gaza, na Cisjordânia, como os bambustões africanos, né? Que é aquela situação do povo sofrido, né? E até, professor Zaidan, para o senhor ver que dentro do cristianismo existem movimentos que fazem uma leitura histórica, né? Um método crítico histórico das coisas. Eu estou vai começar agora. Uma informação, quando o professor Zaidan fala que o Irã é a favor da destruição de Israel,
pontuar, porque eles são espertos lá, enfim. E na verdade, tem muito do elemento muçulmano, né? Que aí quando o senhor fala também que não existe união do povo árabe, que é verdade, a gente encontra mais simpatia pela causa palestina dentro do muçulmano. Isso é um fato, né? O senhor citou, né, pelo que o senhor falou, mas eu tenho notado aqui, que quando se fala em Líbano, a gente tem que se lembrar sempre do massacre de Sabra Shatila em 82, e que Ariel Sharon foi condenado, crime de guerra internacional no Tribunal de Haia, aqui na ordem está o Acordo de Paz 94, sim, o senhor falando, né, com os trabalhistas. O Acordo de Paz 94, que até hoje não foi cumprido, foi feito com os trabalhistas de Israel. Já falei da Irmandade Muçulmana. O senhor também citou, professor Redance, que o Hezbollah, o Hamas, são radicais, né? Você falou do radicalismo, diferentemente dos outros palestinos. Se Mário Wilson ligasse de novo, mas não precisa, o mapinha ali, a energia, né? Se nós dermos uma olhada no mapa do que era a Palestina histórica, nós vamos perceber que os palestinos hoje aceitam um acordo de paz com Gaza de um lado, aquele pedaço minúsculo, Cisjordânia do outro, e como o senhor mesmo citou também, né, em Gaza, o número de colônias e na Cisjordânia, enfim. Quer dizer, eu não entendo como ser chamado de radical se eu tinha a terra toda pertencente ao meu povo e agora eu aceito um acordo de paz que minha terra se torna uma ínfima partícula dentro daquele território todo. Então, lutar pelo direito de dizer a sua própria terra, que foi expropriada, eu não vejo como ser radical nesse sentido. E para pôr fim a essa questão de alguém afirmar, ousar afirmar que os palestinos são contra a existência do Estado de Israel, essa questão já foi resolvida lá em 1987, quando Yasser Arafat, Prêmio Nobel da Paz, no seu discurso histórico na ONU, reconheceu o direito da existência do povo de Israel. Ali pronto, prédio batido, ponta virada. E, para finalizar, citando Yasser Arafat, eu vou rememorar uma frase que simboliza mais ou menos o que é a nossa causa, né? A justiça da causa determina o direito da nossa luta. Somos rebeldes e a nossa causa é a liberdade. Vai ser exumado, não vai? Para poder saber que foi assassinado. Então, o SAED cumpre parte da sua função, promovendo debates como esses, onde trazemos especialistas, doutores, e o professor Zaidan se apresentou o seguinte: não sou doutor, mas ateu. Não temos nenhum problema com isso. Nós fazemos parte daquele povo que estão atrás da verdade, pesquisando a verdade e tentando e tateando atrás dela. E entendemos que toda verdade, ela é verdade de Deus, esteja onde estiver. E o SAED promove esses encontros com a finalidade formativa dos seus alunos, também para esclarecer e para debater. É uma pena que o tempo ele é muito pouco. Queremos já publicamente pedir ao professor Zaidan para que possa estar conosco, que a gente marcar outras vezes, onde possamos ter mais tempo para debater assuntos como esse. Certamente que há muitas perguntas aí, mas pelo horário eu vou ter de suspender isso, assim. Eu vou passar a palavra para o bispo depois, porque aí o bispo tem a última palavra, né? Então, mas queremos agradecer a todos vocês que vieram. Depois o reverendo Peixoto já está lembrando que haverá um lanche lá atrás, onde poderemos nos confraternizar. E queremos agradecer então a presença de todos vocês, ao Dr. Zaidan por ter aceito o convite e por essa brilhante explanação, e a cada um de vocês. Eu passo a palavra para vocês. Penso que a
apesar de não sermos uma multidão, esta noite é uma noite gloriosa, porque podemos, no recinto de uma igreja cristã, colocar um tema tão importante para, como ele lembrava, o conserto das nações, né? Você trata de uma questão marginal, mas ao contrário, uma questão estratégica central do mundo contemporâneo. Eu estava brincando aqui com ele, dizendo que o ateísmo não é o contrário da fé. O contrário da fé é o medo. E queria aproveitar a ocasião para entregar ao reverendo Peixoto, para a biblioteca do nosso seminário, um livro que foi publicado recentemente por mim, com a ajuda de 2 ex-alunos, a leitura do Evangelho de Marcos, que por sinal foi escrito num tempo de muita confusão, de muita luta e de muita incerteza, que foi o tempo justamente da Guerra Judaica. E um evangelho que abre, né, a herança da fé para o mundo gentil, né, e, de algum modo, digamos assim, critica o privilégio judaico. Então, muito obrigado pela sua contribuição. Tenho uma enorme simpatia pela comunidade de vocês já há muito tempo. Não pela outra, mas por essa. Eu nunca tive simpatia pelo rico, muito rico. Então, pelos mais humildes. O bispo assim escreveu: ao nosso Centro de Estudo Teológico Diocesano, na expectativa de que a leitura do Evangelho seja sempre mais estímulo ao compromisso com a transformação desse mundo, que é de Deus, na data de solidariedade à luta do povo palestino. Hoje, 29/11, foi a data comemorativa Dom Sebastião. Como representação do SAEP nosso, muito obrigado, bispo.